Como é bom estar aqui, né? Saí de uma luta quando eu iniciei há 10 anos atrás, com lugares onde eu vivi, brinquei, no Rio, com meus primos. Eu sou mãe hoje, né? Mas antes, quando era mais nova, eu cuidava dos meus irmãos mais novos do que eu. Somos 7 irmãos. Eu sempre levava eles nos lugares, né? Com meus primos, para a gente tirar palha, semente, no rio para pescar. Eu era bem livre, né? Para fazer o que quisesse no nosso rio, no nosso território, né? Os lugares que a gente não era proibido. De repente, eu comecei a ver, quando começou a chegar o desenvolvimento e a nossa aldeia foi ficando cada vez pequena. Mas eu não sabia, né? Como a gente não tinha tecnologia, não tinha internet, para nós era normal. Mas nós tinha dúvida, né? Quando a gente começou a não ter mais, né, palha para fazer nossos barracos, quando a gente começou a não ir mais passar dias, noites no rio pescando, porque estava cheio de balsa, ou a beira do rio estava só lama. E aí eu fui começar a entender, aos poucos, o que estava acontecendo com a gente. Né? A partir quando a gente vê a proibição da nossa liberdade, ela foi crescendo cada vez mais. De uma formação, informação que a gente teve, a gente foi entendendo qual era o nosso direito, né, ao nosso território. Mas o nosso povo já lutava muito. Só que não participava. Eu, Alessandra, a gente não participava muito, porque a nossa liberdade era tão grande, eu como mãe, né, como irmã, como filha, não precisava estar lutando pelo território, né, nem pelos rios, nem pela floresta. Mas aquela liberdade começou a me incomodar, e eu comecei a entender cada vez mais, por conta da formação, e eu comecei a estar diante dos caciques, ouvindo eles falando já de uma luta muito grande contra a usina hidrelétrica de São Luís Tapajós. E o principal era a demarcação das terras indígenas. E a partir dali, quando eu saí, tirei o meu pé da minha aldeia e fui para fora, eu achava que o problema era só da minha comunidade, o problema era só meu. Mas eu entendi que não, que o problema era de todo mundo, né? Que todos os povos indígenas do Brasil, até mesmo do mundo, estavam sofrendo com os ataques. Mas, né, como mulher, né, eu não tinha tantas vozes, porque eu era uma mulher. Mulher, direito dela é cuidar do marido, dos filhos, ir para a roça, ir pescar. Era o trabalho das mulheres dentro de casa. A gente não podia estar na frente, debatendo, decidindo. Mas a gente teve um conhecimento muito grande, né? Cada vez que as mulheres foram conversando entre elas. E uma delas é uma grande guerreira, Maria Leusa, que me incentivou também, junto com os caciques, me observando quem era a Alessandra. Aquela voz potente, aquela voz brava, aquela voz de querer enfrentar todo mundo, não ter medo de ninguém. E os caciques me deram a primeira missão: ser chefe de mulheres, guerreira do Médio Tapajós. Era uma coisa assim que eu não queria, né? Eu dizia, eu não quero. Eu não sou filha de liderança, né? Eu não sou filha de caciques. Mas eu sou apenas a Alessandra que quer brigar pelo território, garantir o futuro dos meus filhos. E eles disseram, não, você é uma liderança a partir de hoje, porque você tem uma decisão, você tem uma fala, e você é muito firme o que você fala, então você vai estar ali. Só que ainda eu era muito tímida, né? Meus parentes, quando me via, eu era sempre aquela mulher tímida, quase não falava, mas quando falava, era brigando com alguém, era discutindo com alguém. Então, assim, às vezes eu me isolava e ficava ali brincando, jogando bola. Gostava de ir para a praia, né, de caminhar, bora andar de bicicleta, vamos jogar o futebol.
aquela liberdade que eu tinha no território. Mas quando eu fui conhecer o direito, eu perdi a minha liberdade. Eu perdi aquela liberdade que eu tinha de andar com meus filhos para onde eu quisesse ir. Andar com as minhas primas, com meus irmãos, onde eu quisesse ir. Hoje eu não tenho essa liberdade. Eu sempre falo que a minha liberdade muito maior é quando eu vejo meu povo livre, com autonomia. Quando eu saí do território, quando eu fui morar em outra cidade, eu percebi que eu comecei a comprar água, a comprar banana, uma coisa que nós nunca vimos isso. Né? O capitalismo chegou no nosso território. Quando o capitalismo chega no nosso território, e muitas vezes ele quer introduzir, dizer, vocês são obrigados a obedecer esse sistema, a gente olhamos, conversando, ouvindo as crianças, nós falamos, não, nós não somos obrigados a respeitar, obedecer o capital, nós não somos obrigados a aceitar, né, o Estado. Apesar que nós somos, né, na nossa região, tem muito garimpo. Na nossa região, há década de 60, já existia garimpo, que a gente estava doente e não sabia. Né? Quando eu fui entender, quando a gente, né, provocou o governo dizendo, nós queremos fazer exames também. O que nós temos no nosso corpo que ninguém acredita? Por que as crianças estão doentes? Por que é pedido tantos de cadeira de rodas? Porque as pessoas, crianças, estão morrendo dentro da aldeia. E aí, quando veio o resultado, saber que as mulheres é o principal que tem o seu útero contaminado com mercúrio. O leite materno contaminado com mercúrio. E a gente achava que era só apenas lixo, droga, arma, o rio sujo contaminado, só lama. E a gente percebeu que o problema não era só apenas o garimpo. Mas também o problema estava avançando, era o desmatamento. Mas como que nós íamos fazer esse enfrentamento? Se querem que nós aceite barrar o nosso rio grande, nosso rio Tapajós, aonde é o surgimento do povo Munduruku, aonde o Carauçacaibã quebrou 3 caroços de Tucumã. Para quem conhece o rio Tapajós, ela é verdeada. E aí quebrou e nasceu o rio Tapajós. E saber que hoje o nosso rio Tapajós ela está suja por conta do garimpo e também por conta de vários empreendimentos que estão avançando na nossa região. Mas como que nós vamos falar da Amazônia? Como que nós vamos falar da nossa casa se o nosso povo está ficando doente? Se o nosso rio está ficando doente? Se a nossa floresta está pegando fogo? Se os nossos peixes estão morrendo, toneladas de peixe por conta das mudanças climáticas? As mudanças climáticas a gente sabe que a gente nunca vai mudar se for só uma luta de um povo ou de 2 povos. A luta não tem que ser só da Alessandra, não tem que ser só do povo Munduruku. É uma luta global, é uma luta de todos nós. É uma luta desde criança até o mais velho. Porque a gente tira da torneira, a água, ela vem de algum lugar. Se tem água potável, nas garrafas vendendo, ela está vindo de algum lugar. Mas se a água acabar, o que acontece com a população? O que acontece com o nosso corpo? Quando as nossas veias, aqui, o meu corpo, que é o meu ambiente, que o meu corpo, se eu toro o meu braço, todo mundo vai ver que eu estou sem braço, que é uma usina hidrelétrica ou uma hidrovia cortando. Mas se o meu corpo está com câncer e ninguém está vendo, é o igarapé que está doente por conta do garimpo. E ninguém está vendo. Né? As minhas veias que está doente,
Ninguém está vendo, porque só eu estou sentindo, que são os igarapé que estão sentindo. Mas quando barra um rio, quando acaba com a floresta, todo mundo está vendo, todo mundo vai sentir. Mas o meu ambiente é todo o meu corpo. Se a minha veia está doente, se o meu corpo está despedaçando, essa floresta toda vai se acabar. Essa floresta toda vai morrer. Só que a gente não pode deixar a nossa floresta morrer. O ar que nós respiramos o mundo todo, a seca, a enchente, as queimadas. A Amazônia, ela não está preparada para a seca. A Amazônia, ela não está preparada para o mundo cavando buraco, caçando água, como aconteceu no ano passado. Os peixes sendo mortos, que não é culpa dos povos indígenas, não é culpa dos quilombolas, não é culpa do extrativista, não é culpa dos povos tradicionais, mas querem colocar essa culpa em nós. Mas nós dissemos, nós mulheres dissemos, essa culpa a gente não vai carregar sozinho. Essas doenças que estão vindo no nosso corpo, a gente não vai carregar sozinho. A gente vai buscar alternativa. A gente vai atrás do governo, do Estado, sim. Uma políticas públicas para o nosso território. Tem lugares que não tem nem água potável. Bebe só lama. Criança carregando baldes para andar quilômetros para chegar na sua casa, para lá para fazer a sua comida. Isso é na Amazônia. Isso é na nossa casa. Será que alguém está preocupado com o que está acontecendo com a nossa casa, com o nosso corpo? E a gente vai sempre dizer, vamos para a luta, não vamos esquecer da onde que nós saímos, com as nossas raízes. Que essa terra-mãe é uma mulher. Que o nosso corpo é o meio ambiente. Que o nosso corpo é a vida. Que o nosso corpo é o que vai salvar esse planeta. Mas para isso, sozinha a gente não vai. E dizer para vocês, vamos salvar esse planeta. Vamos tirar a invasão do nosso território. Vamos demarcar nossas terras. Vamos respeitar os povos indígenas e os povos tradicionais. Obrigada.